Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Aquecemos, né? Já aquecemos a voz, né? Agora a gente vai cantar, hein? Cante conosco. Santo, Santo, poderoso, era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, teu trono eterno não passará. Levantamos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor, pois és santo. Como eu sempre faço, eu gosto de ouvir a igreja. Gosto muito de ouvir a igreja. Aquele pessoal que gosta de fazer as vozes aí, né? Então eu quero ouvir de novo você, tá? Banda, bem baixinho, tá, banda? Vamos lá, quero ouvir você. Vai. Santo, justo e potente Deus, estás acima dos altos céus, teu nome sobre todos está, te assentas sobre os querubins, teu trono eterno não passará. Levantamos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor. Pois levantamos, eu bem sei o que penso de ti, espera, te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a tua
dentro de ti. Espera, e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus. Para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. E pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Esse de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos terminar esse louvor adorando ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Efésios 4, versículos de 1 a 6. Diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos pelo dia de hoje, por esse clima agradável. Te louvamos, meu Senhor, pela palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz. Sabemos que ela é eficaz, cremos no seu poder
e nos submetemos às coisas às quais o Senhor vai nos levar a ver, a descobrir os consertos que precisam ser feitos na nossa vida, meu Senhor. Nós nos submetemos ao Teu falar e pedimos que opere aqui através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é uma praxe de Paulo, especialmente nas epístolas às igrejas, em algum momento apresentar um projeto de vida cristã mais maduro, um projeto de santidade mais elevado. Às vezes, ele trata de problemas locais dessas igrejas, e em algum momento da epístola há aquilo que é o ápice de conduta de vida, de como os cristãos deveriam ser. Aqui em Efésios, carta de Efésios, que é considerada a rainha das epístolas, nós não temos só uma dessas sessões, desses projetos de vida cristã maduro, desses projetos de santidade avançado, para ser vivido na presença de Deus nesse mundo mau. E eu quis compartilhar hoje essa parte de Efésios capítulo 4, onde ele exorta como é que o povo de Deus tem que andar. Ele diz: eu rogo a vocês. Muitas vezes, essa palavra rogo é uma palavra pesada, porque é a mesma coisa que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo, que é o nosso consolador, nos exorta de vez em quando, e Paulo usa essas expressões, não é? Essas ações do Consolador, às vezes para dar uma ênfase a uma coisa muito séria em relação à conduta de vida. Ele diz: eu rogo, eu que sou prisioneiro do Senhor. E aí, se nós queremos pensar em santidade, precisamos pensar como Paulo, que se considerava um prisioneiro do Senhor. Não é o único lugar na Bíblia onde ele diz isso, há outros. Ele diz isso, por exemplo, ele repete em Efésios capítulo 3, versículo 1, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, nos gentios. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8, ele diz: olha, Timóteo, não se envergonhe do evangelho de Jesus e nem do seu encarcerado, do seu preso, que sou eu. Escrevendo para Filemon, que é uma carta pessoal, a respeito do escravo Onésimo, ele diz: olha, eu queria que ele ficasse comigo para me ajudar nas minhas algemas em Cristo. Paulo não passa muito tempo sem pensar nisso, que ele é um prisioneiro do Senhor. Às vezes eu fico pensando que existem certos campos da vida cristã, certas convicções de pensamento, que poderia ser comparado à beira de um penhasco. Eu já contei para vocês muitas vezes a ilustração da águia, que ensina o seu filhote a voar da seguinte maneira. A águia tem o bebê águia, o Júnior, o águia Júnior, e o Júnior fica no ninho, e a águia mãe vai caçar e traz comida para o Júnior. Então isso é uma vida boa. Você fica no ninho, a mãe vai trazer comida, e o Júnior fica só recebendo comidinha na boquinha, né? Mas a mãe sabe que ele precisa aprender a voar. Mas ele não quer voar, ele nem está nos seus planos voar. Voar é para a mãe. Então ele fica lá no ninho, recebendo comida, e ele vai crescendo, e ele vai ganhando penas, ele vai ficando mais forte, e ele vai ficando um júnior maior. Não é mais o Juninho, é o Junião. Está na hora de voar, mas isso não faz parte dos seus planos. É como muitos crentes, que santidade não faz parte dos seus
planos. Ir para a igreja, tudo bem. Cantar um pouquinho, tudo bem. Dar o dízimo, talvez. Dar uma oferta, talvez. Fazer confusão na igreja, talvez. Orar de vez em quando. Mas santidade, ter um projeto de santidade. Então, um certo dia, a mamãe águia coloca espinhos no ninho. Aí piorou agora, né? Aí não dá mais pro Águia Júnior ficar no ninho. Então ele sai do ninho, mas ele não quer voar. Então ele volta pro ninho. Eu não sei se você sabe que tudo isso que eu estou falando aqui acontece em grandes penhascos, muito altos, né? Ou então em grandes árvores. Ele não quer voar, então ele volta pro ninho. O ninho tem espinhos. Aí não, eu vou voar, mas tem um problema quando ele decide voar. Muito alto. E quando ele chega lá na beira, ele diz, vou nada. Não é? Isso dá vertigem. Isso deve ser perigoso. Eu vou voar nada, eu não sei nem se eu volto. Não vou entrar nisso aí. Deixa para as águias maduras, né? Deixa para minha mãe, meu pai, minha avó. Mas aí tenta voltar para o ninho, tem espinhos. E agora, o que faz? Não é? Então ele chega na beira do penhasco. Vou não. Se eu não estou enganado, eu acho que quase todo mundo já sonhou voando quando era criança. Não é? Sim ou não? Quem já sonhou voando aí? É todo mundo, né? Os meus sonhos voando, eu voava legal. Só tinha um problema. Eu sempre caía no quintal do vizinho. Então, e o vizinho abria a porta para ver o que era. Então, aí era a hora de eu acordar, né? Os sonhos voando se tornavam um pesadelo. Esse voar seria a liberdade dessa águia. Mas ele chega lá e diz, eu não vou não. Aí a mãe dele para de trazer comida. Vai piorando, né? Ele tem que voar. É uma águia. Nasceu, foi projetado para voar, mas não quer voar. Assim como muitos de nós fomos, Efésios capítulo 1, diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, para voar na santidade. Mas nós não temos um projeto sério de santidade. Né? A liberdade dá medo. A verdadeira liberdade às vezes dá medo. Muita gente que fala que faz um bocado de coisa aí, mas na hora H dá medo, né? Eu não sei se você pensa em saltar de paraquedas um dia. Não sei se você pensa nisso. Mas algumas pessoas pensam. E entram no avião e recebe a sua instrução para saltar de paraquedas. Mas quando chega na hora, aí dá medo, não é? O maior estádio do mundo, ou pelo menos o maior estádio do Brasil atualmente, é o Maracanã. Muitas pessoas que nunca jogaram lá falam assim, eu não tenho medo do Maracanã não, chega lá eu vou jogar legal. Mas quando ele chega lá, é outra história. Como é que a mãe do Júnior faz ele voar? Simples. Simples. O espinho não resolveu. A ausência de comida não resolveu. Então ela dá um tapão e ele cai. Simples. Mas ele cai todo sem jeito. Todo... Eu estou imitando a água ou eu estou... né? Ele cai desajeitado, né? Aí ela vai lá, pega ele e traz de volta, né? Depois de algumas vezes, um certo dia ele, uau, voar é legal, e começa a voar. Mas percebe, por que é que ele não voa no começo? Ele tem medo. Meu irmão, não tenha medo de ser santo. Você foi chamado para ser santo. Não tenha medo de ser criticado por isso. Não tenha medo de ser apelidado de santarrão. Eu tenho uma jornada na vida cristã
E algumas vezes, por agir com seriedade, eu tive que ouvir dos crentes: ah, só quer ser o santo. Até no seminário eu tive que ouvir isso. Ah, só quer ser o santo, só quer ser o certinho. Lá vem. Só quer ser o santo, só quer ser o... E eu tenho um problema, eu sou um santo palhaço. Então, as coisas ficam às vezes um pouco mais agressivas, né? Se você quer entrar na caminhada de ser santo, você tem que entender a mente de Paulo, que queria ter a mente de Cristo. E na mente de Paulo está incluso o fato de se entender como: eu sou um prisioneiro. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. É importante que você entenda isso. Você não é uma pessoa que está aguardando para ser prisioneiro. Você é prisioneiro de Jesus Cristo. A figura do prisioneiro é muito forte. Porque quando você está preso, não há um dia que você não esqueça. Aliás, não há um dia que você não lembre que está preso. Não é? Eu não preciso me esforçar muito para que um preso reflita todos os dias: pô, eu estou preso. Eu estou preso. Há uma vida lá fora e eu estou preso. Eu nunca fui preso. A Bíblia diz: lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com ele. Mas a coisa que preso mais pensa é em sua liberdade. E ele entende que por estar preso todos os dias, essa vida de preso lhe traz limitações. Ele, no certo sentido, não é dono da sua vida. Há um sistema maior dono da sua vida. Nenhum preso pode dizer: ah, eu vou bater uma pelada amanhã. Não, isso só vai acontecer se houver uma permissão, se houver concessão, se houver privilégios, regalias especiais conquistadas. Quando Paulo diz: eu sou preso, sou prisioneiro de Jesus Cristo, é como se ele dissesse para nós: a cada dia, a cada momento, a cada hora, eu me lembro que pertenço a Ele. Eu me lembro que a minha vida está debaixo da orientação dEle. Eu me lembro que eu não me mando mais. Quando ele escreveu para Filemão, ele usou a expressão minhas algemas. Se o cara está com algema, aí é que ele lembra mesmo da sua real situação. Um preso valoriza certas coisas da vida de maneira diferente. Coisas que para outras pessoas podiam não ter muito significado, como uma carta, uma visita, um banho de sol, ver um filme, tomar banho de açude, banho de bica, dar uma nadada por aí. Tudo tem um valor extremamente diferente. Paulo disse: eu sou prisioneiro do Senhor. E eu, prisioneiro do Senhor, sem volta, todos os dias é isso. Eu estou preso a Ele, estou ligado a Ele. Minha vida não existe fora desse projeto. Eu sou um prisioneiro do Senhor. Eu que sou assim, estou vivendo assim, rogo a vocês que andem de modo digno da vocação para a qual vocês foram chamados. Veja bem, ele traz à tona essa figura: eu sou um prisioneiro do Senhor. E eu estou rogando a vocês que vivam de acordo com a vocação que vocês foram chamados para ser. E antes de falar dessa vocação, pergunte-se a si mesmo: você algum dia se imaginou assim: eu sou um prisioneiro do Senhor? Eu não tenho muitos direitos não, num certo sentido. Os meus direitos estão submetidos ao Senhor Jesus Cristo. E mais, eu sou um prisioneiro do Senhor com prazer. Eu sou um prisioneiro do Senhor com alegria, e eu quero ter alegria na minha vida em ser isso, e eu quero ser isso por toda a minha vida. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer.
A minha vontade consiste em fazer a vontade dele. É isso que Paulo está dizendo. Você já se imaginou assim? Eu sou um prisioneiro do Senhor. Não há como ser um prisioneiro e ser normal. Não há como ser um prisioneiro e pensar como as outras pessoas. Você se considera um prisioneiro de Jesus Cristo? Agora, que vocação é essa que nós, que devíamos ser prisioneiros do Senhor, que vocação é essa para a qual nós fomos chamados? A vocação, o chamado, a meta, é muito simples. É aquela que a gente explica aqui, debulhadamente, que em poucas palavras quer dizer o seguinte: todos nós que um dia ouvimos o Evangelho, e entendemos o Evangelho, e fomos tocados e tivemos sede do Evangelho, todos nós que um dia, pela graça de Deus, dissemos que era isso que nós queríamos, todos nós fomos chamados para sermos parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor, em todos os aspectos. Todos nós fomos chamados para sermos parecidos com Jesus. Essa é a vocação. Esse é o crescimento espiritual. Lá em Romanos 8, 29 é chamado de o propósito de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 é chamado de a carreira que está proposta. Em Filipenses capítulo 3 é chamado de a soberana vocação, a mais alta vocação, o alvo a ser conquistado, que é ser parecido com Jesus Cristo. Então, pensa bem, povo de Deus, chamados para ser semelhantes a Jesus. Isso não é um piloto automático, isso não é uma coisa que acontece no dia da sua conversão, isso é uma carreira. A carreira, como disse o escritor de Hebreus, a carreira que nos está proposta e para a qual nós temos que nos livrar de todo o peso e do pecado. Porém, Paulo disse que se nós estamos nessa vocação, se nós somos chamados para essa vocação e o sentido da nossa vida como crente é isso, se eu não parecer com Jesus, não houve mudança. Se eu não aprender a pensar como Ele, se eu não aprender a olhar como Ele, me relacionar como Ele, amar como Ele, perdoar como Ele, não houve mudança nenhuma. Só houve apenas religião, só houve apenas programação religiosa. Crescimento espiritual mesmo é quando eu passo a ser parecido com Jesus Cristo. E Paulo diz, se essa é a vocação, ele diz, então vamos andar de modo digno. Vamos andar de modo digno. Porque assim como um torcedor do Flamengo não vai ao jogo com a camisa do Vasco, não faz sentido alguém que foi chamado para ser santo, que foi chamado para parecer com Jesus Cristo, só querer ficar na sua zona de conforto, no seu ninho, recebendo e nem um pouco preocupado em voar voos mais altos de santidade, nem um pouco preocupado em prosseguir para o alvo. E é engraçado que às vezes eu encontro pessoas e eu digo assim, como é que está, irmão? Ele fala, prosseguindo para o alvo. Eu fico pensando assim, eu devo me alegrar ou eu devo chorar? Porque será que ele sabe mesmo o que ele está falando? Será que ele sabe mesmo o que significa prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação? Será que ele sabe mesmo que quando Paulo estava dizendo isso, estava dizendo que a coisa mais importante da sua vida era conhecer Jesus, o alvo é conhecer Jesus? Ou ele está citando isso apenas como uma gíria religiosa que ele aprendeu a repetir mecanicamente? Você tem consciência da vocação? Existem dois modos de viver a vida cristã. Um é o modo digno e o outro é o modo indigno. Algumas pessoas vivem de modo indigno. Não dá para dizer
que essas pessoas se parecem com Jesus. Não dá para dizer que essas pessoas são cristãs. Aliás, eu não sei se você sabe o que significa a palavra cristão. A palavra cristão, apesar de na nossa língua parecer aumentativo, a palavra cristão significa pequeno Cristo. Simplesmente isso. Por que os cristãos ganharam esse apelido de cristão? Esse apelido foi dado em Antioquia, onde os irmãos viviam o evangelho intensamente. E ali, naquele lugar, lá na Síria, receberam esse apelido que se espalhou para o mundo inteiro. Lá os crentes foram pela primeira vez chamados de cristão. Porque chamaram eles de pequenos cristos. Porque observaram que eles só queriam parecer com o seu mestre. Foi só por isso. Deram esse apelido só por isso. Pela lógica da língua portuguesa, devia ser Cristinho, né? Um Jesuizinho, uma réplica, alguém imitador de Jesus. Então, esse é o prêmio da soberana vocação. Agora, eu observo, meus irmãos, que quando a gente fala de pecado, que quando a gente fala de coisas indignas, cabeça de crente é projetada para pensar em adultério, bebida, festança e drogas, não é? Você fala assim, existem pessoas vivendo de modo indigno. Aí ele pensa o quê? Adultério, bebida, festança e drogas. Isso é o modo indigno. No entanto, há algumas coisas aqui que vão ser propostas, porque é uma metodologia de Paulo, dá o conceito e depois aplica o conceito, como funciona. Algumas coisas vão ser ditas aqui, elas não têm necessariamente a ver com drogas e bebedeiras e adultérios e festanças e noitadas, mas não fazê-las é um modo indigno de viver o evangelho. Talvez você não sabia disso, mas elas estão ligadas não a coisas externas e barra pesada que todo mundo notaria, mas coisas mais internas e especificamente ligadas a relacionamentos. Os relacionamentos têm que ser dignos. Não adianta não beber, não adulterar, não se drogar e os seus relacionamentos são indignos. Seus relacionamentos são marcados pelo orgulho, pela ira, pela malícia, pela falta de perdão. Então eis aí um cristianismo indigno, tão nojento quanto viver nas drogas. Aí você pensa assim, esse pastor pega pesado, faz essas comparações sem sentido, que se eu tenho umas picuinhas com os irmãos aí, é tão pesado quanto viver em adultério? É. Sim, claro que é. Aos olhos humanos, não é, porque o ser humano é religioso e ele valoriza mais aquilo que é escandalizável. Ele valoriza mais aquilo que é escandaloso, que é exterior, que é autonotado. As coisas mesmo internas, ele não valoriza. Por exemplo, os fariseus se aproximaram de Jesus e falaram assim, vocês não fazem a purificação. É claro que o contexto é bem mais pesado do que só lavar as mãos, porque Jesus entrava em certos lugares e tocava em doentes, tocava em leprosos, e eles falavam, vocês não lavam as mãos antes de comer, vocês são impuros. E Jesus disse, olha, do interior do homem é que procedem os maus desígnios, é de lá, os furtos, os adultérios, as malícias. E isso aí é o que contamina o homem muito mais do que o comer sem um ritual religioso de lavar as mãos. Então, nós temos muito teatro religioso
para nos escandalizarmos com as coisas exteriores, não é? Se eu dissesse assim, olha, um irmão nosso está nas drogas, todo mundo, o irmão nosso está 3 dias na noitada, 3 dias dançando funk, o irmão nosso ou a irmã nossa adulterou, foi embora com o palhaço do circo, Mas se eu disser assim, olha, um irmão nosso está com mágoa do outro, normal, percebe? Não tem aquele, nessa hora não choca, não balança, não estremece. Por quê? Porque nós não valorizamos essas coisas. As coisas que realmente são importantes, nós valorizamos aquilo que é notável, que é exterior, aquilo que todo mundo vai ficar sabendo, não é? Se aparece a barriga, então é pior ainda, né? Porque é visível. Porém, a Bíblia diz, olha, vivam de modo digno do Evangelho. E as coisas que eles vão dizer aqui não tem nada a ver com bebedeira. Não tem nada a ver com muitas coisas que você considera muito pesada e são. Deixe-me dizer por que essas coisas são tão perigosas quanto essas externas que eu mencionei de bebedeira, drogas, adultério e etc. Por que elas são tão perigosas? Porque Jesus não se deixou vencer por nenhuma delas. É verdade que ele também não se deixou vencer por adultérios e bebedices e etc. Mas ele também não se deixou vencer por coisas internas do seu caráter, que eram extremamente importantes. Ele não deixou que os seus relacionamentos fossem azedados, não deixou que os seus relacionamentos fossem amargos. E ele conviveu com muita gente amarga. Então vamos ver algumas coisas relacionadas ao modo digno. Elas têm a ver com relacionamento. E há um trocadilho aqui, porque a palavra vocação e a palavra igreja vem mais ou menos da mesma raiz. E a palavra chamados, idem. Então você não pode tirar a igreja, você não pode tirar os seus relacionamentos, você não pode tirar os seus irmãos da sua meta de santidade. Há pessoas que acham que pode viver um projeto de santidade sozinhos. Não, nós não fomos chamados para crescermos sozinhos. Olha o que diz versículo 2, porque se nós queremos viver um modo digno, nós temos que investir em 4 áreas da nossa vida. Primeira coisa que ele diz, para viver o modo digno, com toda humildade. Não é com alguma humildade, é com toda. Não é com uma falsa humildade, é com toda a humildade. Humildade, meus irmãos, é uma modéstia interna que você tem a respeito de você mesmo. Paulo chega a dizer que você não deveria pensar além do que devia a seu respeito. A verdadeira humildade começa internamente. Muitas pessoas querem apresentar uma humildade externa. A verdadeira humildade tem a ver com a opinião humilde a respeito de você mesmo, com uma completa dependência do Senhor interiormente, com o sentimento de que você internamente não confia em você mesmo, que você não confia na carne, que você sabe que você é limitado, que você sabe que você é mortal. Jesus Cristo, às vezes, externamente pode não ter parecido tão humilde, mas ele disse em Mateus 11:29, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Como essas coisas envolvem relacionamento, quando nós temos uma pendenga com o outro, é difícil mostrar humildade. E aí nós começamos a mostrar o lado indigno de viver o Evangelho. Se você quer saber
se você é humilde, pensa na dor que você tem quando precisa resolver uma questão com algum irmão. Dói. Dói como dói para uma criança pedir perdão para o seu irmãozinho. Dói. Imagina que está aí está nublado o relacionamento entre você e alguém. Aí você sabe que o Espírito Santo diz a você que você deveria tomar a iniciativa de tirar essas arestas. E nessa hora, isso envolve humildade. Aí dói. Você tem 1000 argumentos para não tomar a iniciativa, não é? Você diz assim: não, eu não vou não, porque ele é cabeça dura. Não vou lá não, porque ela é teimosa. Não vou lá não, porque se possível tem de paz com todos os homens. Eu já fiz o possível, fez nada, fez não. Eu já fiz o possível e o impossível, mas aquela pessoa é muito difícil. Essas horas vem mostrar que você não é humilde. E isso mostra um modo indigno do Evangelho. Achamos muito indigno que um cristão vá se drogar. Achamos muito indigno que um cristão viva um estilo de vida imoral. Mas não achamos indigno que um cristão não seja humilde. Não existe um projeto de santidade sem humildade, porque Jesus Cristo disse: aprendam comigo. Aprendam de mim. Eu sou manso e sou humilde de coração. Se você vem a mim, você tem que aprender isso comigo. Jesus não está dizendo que vai ser fácil. Trabalhar nossas humildades ou não humildades dói mais do que, desculpe o mau gosto da expressão, mas dói mais do que espremer tumor de criança, né? Se a criança pudesse, ela ia dizer assim: não espreme não. Deixa isso aí, porque vai doer muito. Existe uma dor que dói sem doer, chamada orgulho. E quando nós temos que abrir mão disso, mas dói muito. Porque nós nos sentimos feios, nós nos sentimos inferiores, nós nos sentimos rebaixados. Nós aprendemos com os nossos pais que a gente não devia se rebaixar, não foi? Nós aprendemos com os nossos avós que nós não devíamos nos rebaixar. Mas o que é se rebaixar? Quando você é humilde, você não está se rebaixando. Você está se elevando. Quando você pede perdão a alguém, você não está se rebaixando. Pelo contrário, a lógica do Evangelho é sempre ao contrário. Quando eu sou fraco, então é que eu sou... É tudo ao contrário. Agora, se você pensa com a lógica do mundo, é claro, pedir perdão a alguém é muito humilhante para você. Sentar com alguém para conversar, para esclarecer certas questões, é muito humilhante. Mas como isso é humilhante? Claro, você tem uma cabeça mundana. Isso não é um modo digno do Evangelho. Isso é um modo mundano. Então, diz a palavra de Deus, para andar de modo digno, nós temos que, em primeiro lugar, ser com toda humildade. A segunda área para ser trabalhada é a área da mansidão. Com toda humildade e mansidão. Mansidão é um fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 23. E não se iluda. Mansidão não é tão fácil quanto você pensa. Nós conhecemos pessoas que achamos que elas são mansas. Mas aos olhos de Deus, necessariamente não são. Deixa eu explicar para você o meu conceito de manso. A Bíblia diz assim: Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Não é? Não é isso que a Bíblia diz? Moisés era o homem mais manso de toda a
na terra. Agora, se a gente apostar apenas no estereótipo, Moisés é enérgico, ele não parece manso. Ele manda matar pessoas, ele não parece manso. Ele pune pessoas, ele não parece manso. A Bíblia diz: bem-aventurados os mansos, que deles é o reino de Deus. O que é uma pessoa mansa? Meus irmãos, uma pessoa mansa é uma pessoa que antes de qualquer coisa é manso para com Deus. Entenda isso. Antes de qualquer coisa, antes do estereótipo, antes da cara de manso, antes da cara de mansinho, ele é manso para com Deus. Ele é alguém que pode dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós conhecemos pessoas às vezes que são tão mansinhas, e a pergunta é: por que eles parecem tão mansinhos, eles parecem tão cordeirinhos, e eles são tão duros para as coisas de Deus? Por que apesar de parecer tão mansinho, tão pacato, não cresce? E quando isso se aplica a uma pessoa não crente, por que é tão mansinho para todo mundo, que é tão legal, mas tão duro para o evangelho? A verdadeira mansidão se dá quando alguém é manso para com Deus. E isso aqui não é uma coisa que você... Não existe um curso assim, como ser manso em 7 dias. Não existe uma meditação de yoga, uma meditação transcendental, onde você fecha os olhos, você manso, você manso, você manso, manso, manso. Não tem. É um fruto do Espírito. A Bíblia diz: andai no Espírito, e aí que a coisa vai acontecer. O fruto do Espírito é amor, mansidão, domínio próprio. É um fruto do Espírito, é algo espiritual. Uma terceira área para trabalhar, para viver o modo digno do Evangelho. Não apenas aquilo que nós achamos que é o modo digno do Evangelho, mas o modo digno do Evangelho no que diz respeito a relacionamentos. É uma palavra grande, pouco conhecida nossa. Paulo disse: com toda a humildade, mansidão e longanimidade. Quantas sílabas tem? Longanimidade. Estou contando aqui nos dedos. É uma policibona, né? Longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade é como se fosse uma paciência potencializada. Longanimidade é uma característica de Deus, inclusive. Quando Deus se apresentou a Moisés, Moisés que queria ver a glória de Deus, e Deus disse: não vou mostrar a glória, vou mostrar o meu nome. Vou mostrar o significado do meu nome. E passou e disse: Senhor, Senhor. O significado do nome: Senhor, Senhor, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, que não poupam o inocente, e que é tardio em irar-se, que é longânimo. Ele é longânimo, ele é longânimo. Significa que Deus, como podemos dizer numa linguagem popular, Deus não pega corda com os teus defeitos. Não tem gente que pega corda com os defeitos dos outros, não é? Ai, tu viu, aquela pessoa é assim, assim, assim. Aí outro que comete, que tem um determinado defeito. Ah, meu Deus, como é que a pessoa é daquele jeito? A pessoa vive pegando corda com os defeitos dos outros. Não dá para ser longânimo se você está toda hora olhando para os defeitos dos outros. É fácil ver defeito dos outros. Difícil é olhar para as nossas próprias faltas. O salmista pergunta: quem há que possa discernir as próprias faltas? Você não vai conseguir ser longânimo acentuando o defeito das pessoas.
Ah, aquele ali come demais. Ah, aquele ali fala demais. Ah, aquele ali grita demais. Ah, aquele ali é irado demais. Ah, aquele ali é falso demais. Ah, aquele ali fofoca demais. Quando você acentua os defeitos das pessoas, é claro que elas têm defeitos. E eles estão aí, eles são fáceis de serem percebidos. Você não precisa nem se esforçar. Agora, quando você se concentra para ver defeito dos outros, você nunca vai ser longânimo com ninguém. Mas muitas vezes, nós precisamos ter longanimidade com aqueles que nos ferem, com aqueles que nos machucam. E eu decido, pela graça de Deus, ser longânimo. É também um fruto do Espírito. Alguém já fez uma ilustração de longanimidade como você ter as narinas grandes? Alguém aí tem os buracos do nariz grandes? Porque quando nós estamos com raiva, parece que os buracos do nariz ficam pequenos, né? O ar não passa e a gente começa a fungar, né? Se fôssemos um touro, damos coice, né? Somos estranhos. Nosso corpo é afetado quando a gente tem raiva. Eu já vi gente morder os lábios. Eu já vi gente apertar as mãos, assim, cerrar os punhos. Eu já vi gente tremer quando está com raiva. Não dá para você ser longânimo se você ainda é dominado por essas sensações. Por que os buracos do nariz grandes? Porque aí você não vai fungar, você vai... né? Você vai em relação ao outro, porque quando você está fungando em relação ao outro, você está odiando o irmão. Você está odiando. E se você pudesse, você mandava ele para outra igreja. Se você pudesse, você matava, né? Se você pudesse, você fazia alguma coisa para ele se dar mal, porque você está odiando. O corpo denuncia quando a gente está com ódio, ou não denuncia, né? As pupilas dos olhos denunciam, a sua boca denuncia, a cor da sua pele muda quando você está com raiva. E aí Deus diz assim, Deus diz para você o seguinte: olha, nessa vida você vai ser testado aqui. E aí Deus pede a você que o buraco do nariz cresça para ficar, né? Você é dessas pessoas que não pode ser contrariado com os outros, que o nariz fecha, né? Você fica com obstrução, dá uma loucura, o cérebro oxigena ou desoxigena, sei lá o que acontece. Parece que você está com asma, que você vai morrer, porque você está com muito ódio. Agora Deus pergunta para você, por que tem que ser assim? O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Todas elas podem me dar um AVC. Todas elas. Da mais mansa a mais estúpida. Acredite, tem gente manso que só falta me matar. Eu não entendo certos raciocínios. Eu posso morrer. Eu posso ter uma crise de raiva. É manso, é legal, tranquilo. Nem altera a voz. Mas pode me causar infarto. Qualquer pessoa pode me causar infarto. Há outros mais estúpidos, idem. Há outros mais sarcásticos, que de tudo querem fazer uma graça. Qualquer um pode me causar úlcera. E se eu não for longânimo, eu prejudico a ele e prejudico a mim. Quando Deus diz para você ser longânimo, além de ser um privilégio de imitá-lo, porque Deus é longânimo, e quando eu falo da longanimidade de Deus, eu sempre gosto de enfatizar que os crentes não gostam da longanimidade de Deus. Eles gostam quando é para eles, né? Mas quando é para os outros,
que eles pensam? Eles pensam assim, pai, se eu fosse Deus, né? Fosse Deus, essa pessoa ia ver, não prestava para eu ser Deus. Cara, a comparação é absurda. Você gosta muito da longanimidade de Deus quando ela é para você, da graça de Deus quando é para você e para os outros. Meu irmão, não existe santidade sem o outro. O modo digno do evangelho inclui o outro. E até agora nós vimos que temos que investir na humildade, temos que investir na mansidão, temos que investir em longanimidade. Alarga esse nariz, irmão, deixa o ar passar, não funga não. Quando for contrariado, não funga não, espírito de fungada. Sai desse irmão, porque vai matá-lo, né? E por último, diz o texto aqui, que nós temos que suportar uns aos outros em amor. Suportar, ao pé da letra, é ter paciência com pessoas das quais nós sabemos claramente quais são os seus defeitos. E todos nós precisamos de pessoas que nos suportem. Você gosta quando as pessoas suportam você? Agora decida, olha, eu vou amar aquele irmão ali, mas vou amar do jeito que ele é. E quando você decidir amar uma pessoa do jeito que ele é, ele vai se sentir muito amado por você. Quando você, por exemplo, decide amar uma pessoa temperamental, e você decide amá-lo mesmo sendo assim, você pratica o que Rick Warren chamou de acolhimento sem aprovação. Eu acolho você mesmo que eu não aprove o que você faz. Mas quando você decide amá-lo, acredite, essa pessoa vai sentir amor verdadeiro. Porque nós temos uma tendência de amar quem nós achamos legal, não é? Mas quando nós decidimos amar uma pessoa, apesar dos seus defeitos. Por exemplo, imagine que uma pessoa se desvia muito. Existem pessoas que se reconciliam por 6 meses, se desvia, reconcilia, se desvia, reconcilia, se desvia. Um certo dia você estoura. Você, rapaz, vê se dessa vez tu cria vergonha, né? Dessa vez vai, não é? Dessa vez você vai levar a sério. Meu irmão, você já percebeu que ele é fraco. E não é essa sua chamada que vai fazê-lo forte. Não é. Talvez seja exatamente o contrário. Exatamente o contrário. São pessoas como você, com essa boca de veneno, boca de cascavel, que conseguem derrubar uma pessoa no meio do caminho. Você já decidiu suportar uma pessoa assim, superficial? Uma pessoa sem muita firmeza? Ou será que você passa a mensagem para ele: olha, se tu fosse firme eu te amava. Se você parecesse firme, parecesse religiosamente firme, eu te amava. Mas você não é. Então eu vou bater em você um pouquinho toda vez que eu puder. Isso não é suportar uns aos outros. Todos nós precisamos ser suportados. Eu preciso. Você precisa. E não é bom, não é não? Quando as pessoas nos suportam, quando as pessoas, mesmo sem palavras, dizem assim: eu estou contigo, apesar de tu ser chato. Estou contigo. Tu é chato pra cá. Vai ser chato assim na China. Mas estou contigo aqui. Te amo, não é? Jesus nos uniu. Não é tão bom? Aí você pensa assim: pô, ele me ama mesmo. Porque eu sei que eu sou isso aí que ele está dizendo. Todos nós precisamos de pessoas que nos suportem. E Deus diz que se você quer viver de modo digno do Evangelho, você tem que aprender a suportar pessoas. Entendeu? Olha só. Vamos imaginar que eu tivesse feito
um questionário hoje à noite, e eu dissesse assim: escreva aí numa folha em branco algumas coisas, alguns comportamentos que são indignos do Evangelho, qual era a coisa que mais ia aparecer? O que ia aparecer? Sugira aí. O que ia aparecer nessa lista? Vamos lá, gente. Estou chamando vocês para pensar. O que as pessoas escreveriam? O que as pessoas escreveriam? Digam com sua voz. Adultério. Droga. Droga é indigno do Evangelho, não é? O que mais? Mentira, né? Odeio gente que mente, odeio gente falsa, eu odeio. Eu sempre brinco com... Eu digo, olha, quem usa calça com enchimento não poderia odiar gente falsa, né? Não tem coisa mais falsa do que uma calça com enchimento. Mas eu odeio gente falsa. Não é tão falso, né? Ninguém diria assim, não suportar os defeitos do outro. Ninguém colocaria isso. Ninguém colocaria falta de humildade. Talvez ninguém colocaria falta de mansidão. Talvez ninguém colocaria longanimidade, uma paciência além da conta. Não ser longânimo, não querer ser longânimo, não estar nem um pouco interessado. Pastor, eu tenho paciência para essas pessoas, não. Mas Jesus tem paciência com você. E um bocado de gente que Jesus botou na sua vida tem paciência com você. Mas você não tem paciência com essa pessoa, porque eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Não é? É essa a sua vida? Sua canção? Você vai passar a vida inteira dizendo que você não tem paciência? A tua vida só é o que é porque durante toda a sua vida pessoas tiveram paciência com você. Sua mãe teve paciência com você. Sua avó, sua tia. Pessoas que pregaram o Evangelho para você poderiam ter desistido de você. Poderiam ter dito, não tem paciência não. Um dia eu fui pregar o Evangelho no Projeto ID. Eu estava com um irmão que não está mais entre nós aqui na igreja. E havia um bodegueiro, daquele bodegueiro bodegueiro gordo que gosta de ficar com a camisa desabotoada. E bodegueiro legal é bodegueiro gordo com a camisa aberta, né? Aqui não tem mais barriga, tem uma saia, ela já está descendo assim. E ele sentado na cadeira de balanço, de frente à sua bodega. E nós fomos pregar o Evangelho para ele, e ele olhou para nós e disse, vão procurar um trabalho, rapaz, quero saber de vocês não. Qual um trabalho, rapaz? Vamos procurar uma lavagem de roupa? Qual a vontade que você tem? Eu não tenho paciência com um cara desse, eu não fosse, não é? Eu não vou ser longânimo com um cara desse, mas Deus é longânimo com você. Pessoas que Deus colocou na sua vida por muito tempo foram longânimas com você. Pessoas continuam sendo longânimas com você. Mas para encerrar, viver de modo digno do Evangelho também inclui querer ser uma igreja em unidade. Diz a Bíblia, esforçando, né, para diligentemente preservar a unidade do Espírito. Há um esforço que precisa ser feito. Nessa unidade, meus irmãos, nesse projeto de santidade, incluir uma doutrina séria. Aqui vão ser mencionadas doutrinas. Mais tarde, Paulo entra nos assuntos dos dons, dizendo para que nós não sejamos como meninos agitados, levados em derredor por todo vento de doutrina. Às vezes, batistas e outras denominações mais sérias podem parecer muito chato, porque quando a doutrina é de longe ameaçada em sair do eixo, a gente, opa! E algumas pessoas podem nos achar radicais, mas em relação aos pastores, primeiro, eles vão prestar conta diante de Deus. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Por que nós não temos muitas relações com cantores do mundo gospel? Porque um cantor pode estragar 10 anos do trabalho de um pastor. Um cantor. Pastor ensinou uma coisa, 10 anos. O cantor vem,
diz o que quiser, vai embora e o problema fica para quem? Para os pastores, para a igreja. Ele veio, muitas vezes levou sua grana e foi embora, não está nem aí para o tamanho do estrago. Meus irmãos, doutrina é coisa séria. A Bíblia diz: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo disse para Timóteo: fale o que convém à sã doutrina. Se existe a sã, é porque existe aquela que não é sã. Se existe a boa, é porque existe a ruim. Na minha adolescência, as pessoas diziam assim: doutrina não é importante, deixe sua doutrina de lado. Se a sua doutrina pode ser deixada de lado, é porque ela não vale nada. Deus não manda você deixar a doutrina de lado. O fim dos tempos será marcado por gente correndo atrás de todo vento de doutrina, especialmente propagada e marketeada pelos profetas modernos, pelos apóstolos modernos. Vento de doutrina aos montões, toda hora aparecendo, toda hora surgindo. Quando seus pastores forem sérios da doutrina, não os critique. Não os critique. Eles vão dar contas a Deus. Para algumas pessoas tudo é festa, tudo é farra. Uma vez alguém estava criticando um pastor que eu conheço, porque esse pastor pediu aos seus músicos, os seus ministros de louvor, que cada música passasse pelo crivo dele. E a pessoa que me contou isso estava escandalizada. Eu disse: não fique não. Fique não, que eu já ouvi cada besteira passar sem um crivo pastoral. E às vezes as pessoas passam certas coisas jurando que estão certas. Mas nem todo mundo tem o conhecimento de doutrina, que alguém que foi chamado para ensinar doutrina. Santidade inclui uma boa doutrina. É muito fácil destruir uma igreja. Comece a minar a sua doutrina e ela fica igual a qualquer coisa que nós temos visto por aí. O modo digno do evangelho inclui relacionamentos, inclui doutrina. A unidade do Espírito na igreja, para que a gente não seja como meninos. Muitas vezes as pessoas não estão com raiva da doutrina, estão com raiva das pessoas. E eles se entregam a uma outra doutrina, porque eles não conseguiram resolver seus conflitos com as pessoas. E aí uma porta no seu coração se abre para outras doutrinas. Lá na frente eles vão ter problema com aquelas pessoas. E eles não resolverão seus conflitos, não serão longânimos, não suportarão uns aos outros, não terão paciência, não serão humildes em relação a isso. E aí eles vão se abrir para outras doutrinas. Doutrina, relacionamentos e santidade andam juntos. Há um modo digno de viver o evangelho. Vamos buscá-lo, porque o outro modo é indigno. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou para uma soberana vocação e nos desafia hoje a andar no modo digno dessa vocação, que é ser parecido com Jesus Cristo, que era longânimo, que era manso, que era humilde de coração e que tinha paciência com as pessoas. Desperta, meu Pai, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo, essa característica de Jesus em nós, para que possamos andar de modo digno do evangelho. Pedimos em nome de Jesus. Amém.